Agora nós vamos falar um pouquinho de queima. Nós temos aqui uma listagem de fornos disponíveis nesse momento. Então, no meu exemplo aqui eu tenho alguns fornos cadastrados e eu consigo controlar a situação de cada um dos fornos. Tenho aqui o tempo que iniciou, qual foi o horário em que a queima estava no pico, né? A queima mais alta, quando que finalizou, quantos produtos eu tinha dentro desse forno, quanto de perda eu tive nesse forno, se eu tive produtos de segunda linha, qual foi o tempo de esquente total do forno, qual foi o tempo de queima total e qual foi o tempo total, né, desde o início ali da ativação do forno. Abrindo a tela do forno, eu tenho algo bem interessante, onde eu consigo escolher o forno e ele já determina para mim se ele é intermitente ou contínuo. Normalmente as cerâmicas trabalham com intermitente, mas nós temos também um controle contínuo que está sendo aprimorado já a cada dia, né, junto com alguns clientes. Tem a situação aqui de cada forno, ele inicia pelo básico, que seria um forno aguardando, ou seja, um forno vazio, né, que ainda não tá queimando, e daí eu tenho a opção queimando, né, que é o forno que já está com o produto dentro, tenho esfriando, que ele já terminou, mas ainda não pode ser desenfornado, e eu tenho o finalizado, que já está vazio e já disponível para outra fornada. Aqui eu tenho qual empresa que está gerindo esses fornos, né, eu também posso separar os fornos por CNPJ, se eu quiser, né, e também tenho os tempos que eu comentei antes, né, início, né, o meio, queima alta, o final e a previsão de desenforno. Isso aqui é importante para encaixe lá com as entregas, os pedidos que você faz, né, juntamente com a produção, né? Afinal, a parte comercial está acontecendo enquanto o forno está trabalhando em paralelo. Então, esse link, né, ele já existe e ele vai ficar muito mais interessante daqui a pouco num outro módulo que a gente já vai falar. Dentro de um forno, eu consigo incluir vários produtos. Então, nesse meu exemplo, eu tenho 4 produtos especificamente e cada um deles eu tenho uma posição dentro do forno. Por que isso? Porque eu tenho uma ordem de desenforna. Então, sempre que eu preciso enfornar, né, alguns produtos, alguns tijolos, eu consigo determinar a posição para saber o que sai primeiro. Então, a posição desses fornos, futuramente nós teremos também outras impressões, como o croquis do forno, né, um desenhozinho mesmo do forno, para você ver isso num panorama, mas a listagem aqui já está disponível e você já consegue visualizar. Dentro de cada produto, você também pode determinar, caso você faça esse tipo de coleta, né, determinar com qual umidade os produtos saíram, quantas peças de segunda, quantas foram perdidas, qual o peso, né, e o total em toneladas ali, o sistema já vai conseguir calcular também. Isso é bem interessante porque ele vai conseguir te dar uma métrica, né, de indicadores, né, para você conseguir saber se você está com o produto ali muito pesado ou muito úmido, né, antes do momento que você não tinha essa informação. Então você acaba tendo uma informação muito mais precisa. No momento que esse forno ele finaliza, né, no momento que ele estiver aqui finalizado, eu consigo também fazer a estocagem desse produto. Esse produto, quando eu clico em estocar aqui, ele vai lá para o meu estoque de produtos finalizados e libera esse produto lá para que o pessoal de vendas consiga consumir ele como estoque disponível. Esse módulo ele é bem interessante, ele vai gerar um relatório aqui para nós também bem completo da parte de queima, né? Então, toda vez que eu fizer esse processo, ele já vai gerar um PDF para nós, com os mesmos totais que eu estou vendo aqui na listagem, né? E também ele dá os totais de produtos enfornados em percentual. Esse relatório ele é bem interessante porque ele mostra em ordem qual a quantidade de produtos que foram enfornados e o percentual que esses produtos representam na minha produção daquele período. Então isso é bem interessante. Por exemplo, nesse período que eu filtrei, né, o produto que eu mais produzi foi 71% das minhas enfornas, né, foi o 91929. Né, foram 405 mil, né, produtos, 405 mil peças aqui que eu enfornei, né, e deu 71% da minha produtividade. Né. Tudo isso está disponível aqui em tela e também em relatórios para você poder fazer a leitura disso já rapidamente ou em reuniões. Ele agrupa tudo certinho por tempo de esquente, tempo de queima, tempo total, né, qual forno, início, meio e fim, quais foram os produtos e aqui embaixo também os totais de cada um. E essa tela diretamente ela reflete já no módulo gráfico, na parte gráfica, no dashboard aqui com todos os indicadores, onde eu consigo ver fornos finalizados, né, tempo médio de queima, perda, segunda linha, tempo de queima e outros indicadores que já estão sendo liberados aqui para a gente já nos próximos dias também, com todos os totais que a gente precisa ver.